qualidade para costurar o futuro. Imperador Alimentos, conservando com amor. JR3 Móveis Planejados, a inteligência para seu espaço, o conforto para a sua vida. Padá Pães e Sabores, a melhor padaria de Goiânia, Setor Negrão de Lima, Avenida Pio 12 e Parque Anhanguera. Shopping do Escritório, o móvel certo na sua medida. Solar Materiais de Construção, construir ou reformar é na Solar. Sistema OCB Goiás, a casa do cooperativismo goiano. Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você, boa noite Goiás, boa noite Brasil. E eu digo Brasil por quê? Porque a TV Brasil Central está na parabólica digital, que distribui o sinal pelo país inteiro. Então, através desse serviço, nós temos um público potencial de cerca de 60 milhões de pessoas. E a gente fica muito feliz, porque de todos os estados, a gente recebe mensagens o tempo todo, e eu comentava aqui antes de a gente começar o programa, de pessoas que assistiram e gostaram, e querem continuar assistindo. Hoje, por exemplo, recebi um telefonema no meu celular, aquele que você está acostumado também a participar, de um telespectador do Paraná. Ele dizendo que estava com problema, não estava conseguindo pegar o áudio direitinho da TV Brasil Central e coisa e tal. Peguei com o pessoal técnico da TV Brasil Central a explicação e mandei para ele. Isso significa o quê? Que as pessoas viram e gostaram, querem continuar a ver. Eu fico muito feliz, porque isso reproduz, em certa medida, aquilo que acontece entre nós, já há décadas, né, que você acompanha o programa. Seja para concordar, seja para discordar, mas a gente tem aqui opiniões dos nossos convidados que vão naturalmente despertar a sua própria opinião também. Isso já é um lucro para a gente, porque a gente faz com que você, telespectador, deixe de ficar inerte aí no seu sofá, esteja você onde estiver, você participa da discussão também e isso desperta a sua opinião e a sua forma de encarar a política, a sua forma de encarar a vida, principalmente quando você estiver nas urnas, para votar, para escolher as pessoas que vão administrar a sua vida. Muito bem, o programa de hoje, além dos fatos nacionais, a gente tem também um destaque local, um destaque estadual, porque o governador Ronaldo Caiado esteve junto com o vice-governador Daniel Vilela em uma agenda no interior do estado, estiveram em posse, e lá, naturalmente, fizeram o seu pronunciamento, foi dentro do programa Goiás Social, fizeram o pronunciamento falando de política, e Caiado tem anunciado em todas as oportunidades que ele vai deixar o governo no final desse mês de março, e quem vai assumir até o final do ano vai ser Daniel Vilela. E Daniel Vilela pegou o gancho e deu a seguinte frase, eu vou repetir para você, aspas, a vida do bandido vai ficar pior em Goiás. O recado dele é o seguinte, se com o Caiado a situação já ficou difícil para os bandidos, ele, Daniel, já deu o recado, já apresentou armas. Ele acha que na gestão dele, que começa agora em abril, na gestão dele vai ser mais dureza ainda. É o que ele promete. E eu quero que você dê a sua opinião sobre isso também, mas eu quero apresentar os nossos convidados que vão falar naturalmente sobre essa questão, sobre esse assunto. Eu recebo mais uma vez aqui no programa, ele que já esteve várias vezes aqui, advogado e comentarista político Cláudio Dias. Doutor Cláudio, tudo bem? Boa noite para o senhor. Boa noite a você que nos assiste pela TV Brasil Central. Boa noite, Paulo. Boa noite ao nosso convidado que está aqui presente. Eu espero que mais uma vez possamos ter um debate, trazer as informações e demonstrar a realidade que você que nos assiste precisa entender, compreender para formar a sua opinião. Ok. E participando pela primeira vez aqui no programa, recebo com muito prazer, com muita satisfação, outro advogado. Ele é criminalista e é vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, doutor Eurípides Ribeiro. Tudo bem, doutor Eurípides? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo, boa noite, meu colega de bancada, boa noite, telespectadores.
E fico muito lisonjeado com o convite, espero poder contribuir da melhor forma possível aqui nessa noite. Tenho certeza que sim. E essa noite a gente vai ter, como eu costumo dizer, a gente tem esse programa aqui em que a gente transmite principalmente os fatos políticos daqui e de fora, ou seja, de Brasília principalmente, mas são programas em que a gente prioriza ou uma entrevista individual, como acontece com alguma frequência, ou análises, que vai ser o caso de hoje, por exemplo, ou então debates, quando a gente tem aqui presença de representantes da esquerda e da direita. Mas os assuntos de hoje, eu acho que cabe bem uma análise, né? Duas análises aqui no nosso programa, para que você, em casa, repito, faça a sua própria opinião. Nosso telefone para a sua participação, para que você dê a sua opinião, 98200-3223. 98200-3223. Você pode assistir ao programa pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa, são emissoras parceiras. As duas transmitem o programa ao mesmo tempo. No canal, no YouTube da TV Brasil Central, você pode assistir também, o endereço já aparece aí na parte de baixo da tela. E lá, além de assistir ao programa, você já vai mandando a sua pergunta, a sua opinião sobre vários assuntos que a gente vai discutir no programa de hoje. Mas o principal que eu quero muito ouvir você é que expectativa que você já passa a ter, seja você opositor ou seja favorável ao governo que aí está, de Ronaldo Caiado, que transformou a segurança em uma bandeira nacional. Eu quero ouvir você sobre a frase de Daniel Vilela. Dá para colocar de novo, Azaf, a frase? Aspas, a vida do bandido vai ficar pior em Goiás quando ele se sentar na cadeira de governador. Você pensa o que sobre essa frase? Mande para a gente que eu vou registrar. O Boa Noite já está no ar. Muito bem, a gente começa então com a frase de Daniel Vilela neste evento que aconteceu no interior do estado, em que ele estava junto com o governador Ronaldo Caiado. Ele disse que vai ter a missão de dar continuidade ao trabalho do governador Ronaldo Caiado em várias áreas ou em todas as áreas, né? Ele vai ter que dar atenção para todas, mas ele já escolheu uma que ele não quer que mude, que é a questão de segurança. E na fala dele ele garantiu o seguinte: aqui em Goiás a situação vai piorar para o bandido. Vamos ouvi-lo. É motivo de muito orgulho poder ser vice-governador do melhor governador desse país. E daqui a poucos dias eu terei a missão e a responsabilidade de poder suceder o governador Caiado. Mas será uma sucessão de continuidade, de garantia das conquistas que Goiás vive hoje. Não tenham dúvida de que aqui em Goiás, se a vida do bandido está difícil, ela vai ficar ainda muito pior. Vai ter que andar igual tatu debaixo da terra, porque se estiver por cima, nós vamos pegar os bandidos que ainda restam aqui. E assim farei a partir do dia 31 de março, quando ele delegar a minha condição de sequenciar esse trabalho extraordinário que ele dá a todo o povo goiano. Muito bem, eu começo ouvindo o estreante, na primeira vez que vem ao programa, o doutor Eurípides Ribeiro, que é advogado criminalista. Como é que o senhor avalia a fala do futuro governador, né? De abril até dezembro, Daniel Vilela vai ser governador do estado. Como é que o senhor avalia? Eu avalio com certo louvor, mas também, Paulo, com um certo ar de preocupação. Nós temos que ter muita cautela com a tratativa, seja de bandido ou seja de qualquer pessoa, mas que seja feito nos rigores da lei, né? No que a lei abarca direitos fundamentais, direitos humanos. É óbvio que a segurança pública em Goiás ela é uma bandeira hasteada para todo o país e, de fato, tem que permanecer assim. Eu, como goianiense, eu nunca me senti tão seguro, mas a gente tem que ter muita cautela também com essa fala para evitar excessos por parte da polícia. Existe excesso hoje por parte da polícia? Inevitavelmente, vez ou outra, eu ocupei a cadeira de Direitos Humanos da OAB Goiás há um ano atrás, mais ou menos, e nós vemos muito excesso por parte da polícia, do que eu costumo chamar do mal policial. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O mal policial existe, assim como existe o mal advogado, o mal jornalista. Isso com certeza, inerente ao ser humano. É inerente ao ser humano, mas a partir do momento que um chefe do Estado
ele entrega uma tratativa dessa de que realmente vai acontecer e vai piorar, a gente tem que ter muito cuidado para não trazer excessos, como eu disse anteriormente, contra pessoas de bem, inclusive, que são abordadas na rua. O senhor tem notícia de alguma pessoa de bem que tenha sido abordada de forma incorreta? Certamente, nos anais ali da OAB, na Comissão de Direitos Humanos, a gente consegue achar alguns. Nós tivemos o caso do nosso colega, salvo me engano, posso estar errado o nome, né? O Orcélio, teve uma abordagem policial ali na Praça da Bíblia, um caso que foi emblemático, inclusive foi movimentado toda a OAB Goiás e o Conselho Federal, em virtude da conduta do policial, certo? Numa abordagem, né? Policiais ali, se eu não me engano, do Giro ou da Rotan, eu agora não me recordo, mas uma situação pontual, né? Onde houve, né, uma afronta à advocacia. Isso daí a OAB não permite e não concorda. Mas já pegando o gancho, Paulo, eu quero dizer que a fala do nosso vice-governador, ela está direcionada exatamente àqueles bandidos que tentam circular Goiás, né, que tentam entrar em Goiás, seja para o furto de roubos e veículos, seja para o furto de residências, para o cometimento de homicídio, para o tráfico de drogas. Eu penso que bem falou o nosso vice-governador, que será governador daqui a uns dias, de que esse enfrentamento vai acontecer da mesma forma e esse vai piorar, eu creio que é nesse tom. Não vai acontecer aí um afrouxamento, né, do trabalho policial, que é muito bem feito. Queria deixar meus parabéns, por exemplo, ao Comando de Operações de Divisas, que faz um trabalho brilhante em todas as divisas do estado de Goiás, com a apreensão de drogas, com a apreensão de armas, né, fazendo um enfrentamento à polícia, pela polícia, né, através da polícia, um enfrentamento direto ao crime organizado, ao tráfico de drogas, né, e agindo de maneira a desmantelar essas quadrilhas. Goiás hoje é sim um estado seguro, né? Eu estive em Santa Catarina e a gente ouve isso lá também. O estado de vocês é um estado seguro. Tá bem, quero ver você, telespectador, né? Ajude a gente a fazer o programa e represente aqui a população de uma forma geral, porque a gente tem uma variedade bastante grande, né, de pessoas que participam do programa, e eu quero ver as suas opiniões. O nosso WhatsApp é 98200-3223. 98200-3223. Você concorda com esse combate que está sendo feito aqui em Goiás contra a criminalidade, combate à criminalidade? Você espera que ela seja mais rigorosa ainda, que esse combate seja mais rigoroso ainda? Ou você acha que deve-se voltar aos velhos tempos, né, em que os próprios policiais diziam, digo isso porque já ouvi vários comandantes de polícia dizendo que eles cansaram de enxugar gelo, porque prende, não ficava ali. Por quê? Tem audiência de custódia, me ajude, eu sou que é criminalista. A audiência de custódia, que é uma instituição, é uma figura criada pelo CNJ, não é isso? Sim. Pelo Conselho Nacional de Justiça. E eu já ouvi pessoas de dentro da segurança fazendo críticas a isso, porque, na verdade, ali nessa audiência se busca saber exatamente isso que o senhor representa aqui, que são os tais dos direitos humanos, ou direitos dos manos, como algumas pessoas preferem falar. Mas começa pela audiência de custódia, que de repente acaba liberando. Você foi bem tratado, bateram em você, não sei, não é com essas palavras, claro, mas a gente já mostrou, inclusive aqui, um trecho longo de uma audiência de custódia em que a gente verifica a pessoa que está ali, né, que não tem nada a ver da cabeça dele, ele segue o que foi estabelecido pelo CNJ e cumpre aquele roteiro. Mas muita gente acaba sendo liberada dali da audiência de custódia por crime de novo, quer dizer, vai às ruas de novo. Onde é que está o problema nesse caso, doutor Eurípides? Está na formatação dessa audiência de custódia? Está na cabeça do juiz? Eu já disse que não, mas eu quero ouvir o senhor que está lá no meio. Está na cabeça de quem? Porque ninguém tem bola de cristal para saber, por exemplo, o senhor está me recebendo numa audiência de custódia. Deus me livre e guarde, mas de repente, olha lá, o senhor olhou para mim, não gostou, não, esse cara outro dia fez uma crítica que eu não gostei, vai para a cadeia. Aí o outro, não, esse não sei o quê. Tem esse tipo de... O que é que rola, na sua opinião, dentro de uma audiência de custódia? Bom, Paulo, a audiência de custódia, ela é necessária, ela advém da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e o CNJ abraçou essa causa, e eu tenho para mim que
que ela é de extrema importância, inclusive para salvaguardar direitos e garantias previstos na nossa Constituição Federal, aquele preso para saber se realmente existe a necessidade do encarceramento prévio dele ou se ele pode responder em liberdade. É óbvio que alguns fatos acontecem que, acredito eu, não são salutares para o próprio Poder Judiciário, alguns fatos de oferecer agasalho como nós já vimos, para aquele custodiado. A cabeça do juiz, eles são seres humanos, os membros do Ministério Público também, então, vez ou outra, pode acontecer algo que não venha a ter um entendimento mais pontual por parte da população. Mas é importante, é um instituto que, de fato, não chegou no ordenamento jurídico brasileiro para fins liberatórios, eminentemente liberatórios, mas apenas tão somente para salvaguardar, repito, garantias daquele que está preso e avaliar a real necessidade da prisão prévia dele ou se ele vai poder responder em liberdade. Tá bem, vamos lá já com telespectadores. Esse aqui é o Marcos Terranova, do setor Serrinha. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. Ele diz o seguinte: eu acredito que a segurança cada dia aperta mais com a vida do bandido, e tem que ser assim mesmo. E é um grande exemplo para o país o que acontece aqui no estado de Goiás. Não dar brecha para ninguém que queira praticar o crime. Não importa direitos humanos e nada. Direitos humanos nunca resolveram coisa nenhuma, só atrapalham. Participação de telespectador, que é frequente, é quase que unânime quando a gente discute questão de direitos humanos. Eu costumo falar, Paulo, que direitos humanos só preocupa, a gente só busca a temática de direitos humanos quando a gente precisa gritar por eles, né? Então, hoje o telespectador está sentado no sofá dele, confortável, amanhã se envolve em alguma confusão e esse direito dos manos, certamente ele vai gritar por ele, por exemplo, assim como em muitos presos do 8 de janeiro, que temos relatos de torturas, inclusive com a ciência do Supremo Tribunal Federal, e aqueles que certamente falam direitos humanos não existem, não deve acontecer. Espero que um dia não tente buscar esses direitos humanos, porque ele também é necessário, a gente tem que evoluir a nossa cabeça em relação a isso. Tá bem, tem mais uma participação aqui do professor Talma Ávila. Conhece o professor? Não. Colégio Ávila, Setor Bueno. Obrigado, professor, pela audiência. Ele diz o seguinte: entendo o que quis dizer o advogado, que já fez parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Mas, diz o professor, excesso mesmo, quem faz são os bandidos e políticos com eles envolvidos. Certeza. Gostaria de ver as comissões dos direitos humanos defenderem a população e os próprios policiais, porque quando morre um policial, aí já é palavra minha, é testemunho meu, porque já cansei de dar notícia de bandidos matando policiais e o pessoal de direitos humanos, não estou dizendo, me referindo à comissão da OAB, mas comissões acabam indo na casa do bandido para saber como é que a esposa dele ficou com a morte dele, mas não vai na casa de um policial quando ele morre também. Em Goiás, completa aqui o professor, em Goiás a segurança melhorou muito com o governador Ronaldo Caiado, mas a justiça precisa colaborar mais, caso contrário, será enxugar gelo mesmo, é o que disse o professor. Como é que o senhor analisa essa questão? A bandidagem está com excesso de proteção ou tem abuso? Tem mais excesso do que tem mais excesso do que pouca atenção para a bandidagem? Olha, Paulo, pouco combate à bandidagem? Não, eu imagino que o combate à criminalidade, ele, em especial no estado de Goiás, ele tem sido feito com muita excelência. O que acontece é que aqueles que, talvez como eu, já advogam há alguns dias a mais, viveram um tempo da liberdade provisória. Nós tínhamos um excesso de liberdades provisórias solicitadas no Poder Judiciário quando você tinha algum cidadão que cometeu crime, ou foi preso em flagrante, ou por alguma outra circunstância, ele tinha sua liberdade cerceada. Ingressava-se com a chamada liberdade provisória. Nós não tínhamos audiência de custódia. Então, a audiência de custódia ela foi criada com a finalidade específica para verificar garantias constitucionais, entendeu? Verificar se não houve agressão, se não houve violação, se a prisão foi feita regularmente. Porque o que acontece, não se discute o mérito, né? Não, ali em nenhum momento vai se discutir se o crime, a questão do mérito do acontecimento, né, do fato típico, ali não está se discutindo absolvição ou condenação, não.
né? Estamos discutindo questões preliminares importantes, porque uma vez que você tem prisões ilegais, você tem toda uma anulação de um processo no futuro, ou essa possibilidade acontecendo. Então, nós temos que ter essa cautela, entender que a segurança pública, ela age corretamente, segurança pública não enxuga gelo. De fato, nós temos muitos presos colocados em liberdade por meio da audiência de custódia, mas nós também temos que olhar o outro lado. Temos tantos outros que são mantidos presos, entendeu? E essa é uma análise dada pelo magistrado da audiência. Você pode observar, algumas vezes, alguns promotores de justiça, advogados, colocam nas redes sociais essas audiências e você observa que o magistrado decide conforme a conveniência. E não é por isso que deve ser banalizado e nem dizer que preso hoje, amanhã solto, na audiência de custódia tudo é resolvido. Não, ela é uma audiência séria, o Poder Judiciário tem juízes sérios, a capital goiana, por exemplo, tem juízes sérios presidindo essa vara que Sim. assim determina, e eu espero muito que o telespectador comece a entender que essa audiência ela é necessária, mas que ela não condena e nem absolve. Tá bem. Telespectador Urides mora aqui em Goiânia e gostaria de saber quando é que o pessoal dos direitos humanos irão às casas das vítimas oferecendo ajuda. No seu caso, quando o senhor ainda faz parte da comissão, o senhor é vice-presidente, não é isso? Da Comissão de Direito Constitucional. Desculpe, constitucional. Sim. Mas o senhor já fez parte de direitos humanos. Sim. No seu trabalho, especificamente nessa área, houve algum caso em que os senhores da OAB tenham se dirigido, como disse aqui o Urides, telespectador, à casa das vítimas para ver como é que estava a situação? Paulo, nós geralmente são Hoje não faz parte do trabalho. A parte hipossuficiente, a parte mais fraca, mas é claro que a gente se comove em algumas situações, mas em momento algum nos procuraram para tentar resolver alguma coisa nesse sentido, senão nós estaríamos lá com certeza. Como eu digo, direitos humanos não é só para bandido, direito humano é para humano. É sempre um tema muito polêmico falar em direitos humanos, porque muitos acreditam que há proteção extremada para aquela pessoa que é bandida e que está fazendo mal para a sociedade. Mas a gente tem que pensar que amanhã pode ser o seu pai, o seu irmão, o seu marido, lá dentro da cadeia, em qualquer outro lugar, sendo espancado ou prejudicado pelo Estado, e você vai gritar pelos direitos humanos. Então, a gente tem que ter muita cautela em sopesar a quem deve ser aplicado. É todo mundo, sem distinção de raça, cor ou credo. Vamos lá, mais telespectadores que mandaram mensagem pelo YouTube. Sérgio Elias, boa noite. Paulo, boa noite, Sérgio. Hoje é dia de São Sérgio, sabia? Nosso dia. Boa noite, Paulo. Manda um cordial abraço a todos aí. Sérgio Queiroz, boa noite. Boa tarde, não, boa noite já, né? Eu entrei nessa. Boa noite, Paulo. Joacir Marmitão, é isso? Estou querendo saber de você é livre. Seria se você é livre? Não entendi. Manda de novo, Joacir, que eu quero entender a sua pergunta para poder pedir a resposta aqui. Matheus Fernandes também mandando a seguinte mensagem. Se tem envolvimento de malandragem, de criminosos, juntamente com alguns políticos, e a gente vê isso claramente no Brasil inteiro, por que esse pessoal está fora da cadeia, hein? Políticos. Aí a questão... Pergunta dele, do Matheus. Aí tem um debate político e um debate jurídico, né? Nós temos a questão de que políticos possuem foro privilegiado, né? Deputados federais, senadores têm foro privilegiado, eles só podem ser presos e processados por ordem, né, do Supremo Tribunal Federal. Assim como, por exemplo, governadores e deputados estaduais só por ordem de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então, e prefeitos por ordem do Tribunal de Justiça. Então, vejam vocês, é um direito penal com regras específicas. E muitas vezes você observa que esse político, que muitas vezes é pego aí em roubalheira e fazendo coisas, né, vamos dizer assim, não republicanas, ele será preso e processado. A grande questão do Brasil, eu digo que é a seguinte: as prisões cautelares ou preventivas, temporárias, são chamadas de cautelares, elas muitas vezes trazem uma resposta imediata que a sociedade está esperando, mas não a resposta correta. Porque prender alguém, e aí a gente vê o caso, por exemplo, de Daniel Vorcaro, ele foi preso no dia, no outro estava solto. Será que isso, de fato, demonstra que essa prisão temporária, ela é realmente necessária ou é uma demonstração que a polícia está dando para a sociedade? Então, meu questionamento fica muito em cima disso, né? Eu deixo você, telespectador, fazer a sua conclusão, mas nem sempre
Nem sempre. Vejam, Fernando Collor de Mello está preso, ainda que em prisão domiciliar. Depois de muitos anos, foi preso e condenado. Inclusive preso no aeroporto lá de Maceió, quando tentava embarcar. Você pode observar, a justiça, ela funciona, muitas vezes ela é tardia, é sim, certo? Mas ninguém está imune ao processo penal acusatório. Pois é, porque passa-se por esse processo penal acusatório, vai para a cadeia, mas depois é solto, como o senhor citou o caso de Vocari, embora não fosse uma prisão ainda em definitivo, vamos dizer assim, mas não custa lembrar esses vários escândalos que a gente teve aqui na história recente do país, mensalão, petrolão, não sei o que. Hoje, essas pessoas que foram acusadas, e muitas delas até devolveram dinheiro, hoje elas estão se candidatando de novo. Estão se candidatando de novo, vão se candidatar, estão soltas, estão livres. Acho que é isso que o telespectador queria saber. Mas vamos lá, correndo, porque o tempo está indo embora, já foram 25 minutos de programa. Boa noite, parabéns, Paulo, pelo tema, importantíssimo, obrigado. É o Gaspar Reis, do Parque Oeste Industrial. E ele tem a seguinte opinião: direitos humanos acabam indo na casa do bandido visitando a esposa. Quando morre o policial, não vejo o mesmo tratamento. A famosa inversão de valores. Os políticos são privilegiados quando cometem crimes, na maioria das vezes ficam impunes. Nossa justiça é muito lenta, discorda, então, o telespectador do que o senhor acabou de dizer. É o Gaspar Reis, do Parque Oeste Industrial. O senhor não se assusta com essas colocações de telespectador, porque o senhor já deve ter ouvido isso muito, né? Eu estou absolutamente acostumado com isso. Eu confesso que eu fico entristecido em ouvir pessoas assim, porque geralmente eles pensam que realmente direitos humanos só serve para proteger bandido, quando na verdade ele serve para proteger você, que geralmente está na mão do Estado e que tem que ter um mínimo de tratamento, no mínimo razoável, de respeito por parte do agente público. É simples assim. Essa coisa de que os direitos humanos não vão na casa da vítima, isso é o que a população fica esbravejando aos quatro ventos, mas, na verdade, a gente tem que ter o crescimento, né, espiritual até de respeitar a humanidade do próximo. Essa é a essência dos direitos humanos. Então, é natural que aconteça, mas é o que eu costumo falar, eu falo inclusive em sala de aula. A gente só acredita na verdade da temática de direitos humanos quando a gente grita por ele e vê alguns dos nossos ali sendo açoitados pelo Estado, aí a gente vai buscar direitos humanos, né? Tá bem, vamos lá, mais participações, eu estou achando interessante. Essa aqui é do Anderson Crisóstomo, coronel veterano da Polícia Militar do Estado de Goiás. Ele mandou aqui a seguinte mensagem. Primeiro, a audiência de custódia, na opinião do coronel, é o artifício jurídico para, aspas, ferrar o policial. Nela, na audiência, se pedem boas referências ao detido sobre o policial que o prendeu. Como comandante de tropa em um ano, fiz vários IPM de policiais que fizeram prisões de bandidos em flagrante. E o infrator disse, fui agredido. E o policial recebe como prêmio um inquérito. Direitos humanos para humanos direitos, e não direitos dos manos, diz aqui o coronel. E diz que dias atrás, um homicídio, um tráfico homicida por não ter ficado detido, perdeu a vida em confronto com a polícia. Se tivesse ficado custodiado, estaria no sistema penal. E ainda ver o magistrado com intimidade. Menino, deixa eu te ajudar. Anderson Crisóstomo, coronel veterano. E fica triste, né? Eu fico triste com as diversas vítimas da bandidagem todo dia. Em 32 anos de serviço, nunca vi uma comissão de direitos dos manos visitar um filho ou viúva de um policial vítima. E agora, hein? Telespectadores estão na contramão do que os senhores estão dizendo aqui. Olha, eu respeito a posição do coronel de muitas vezes ter a visão do lado da segurança pública. É importante, é interessante a posição dele, certamente um comandante de tropa da polícia, gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás. E viveu na prática, Mas o que eu quero dizer é que o direito, em especial os direitos humanos, ele tem que ser observado sob a perspectiva da Constituição Federal. E existe um pilar na nossa Constituição Federal que é chamado dignidade da pessoa humana. E dignidade da pessoa humana, ela vai abarcar todos os cidadãos. Aquele que comete o crime, que vai preso custodiado, aquele que é vítima, entendeu? Que muitas vezes teve a perda de um patrimônio, a perda a retirada da própria vida, e aí ficam os familiares. Ele é aplicável a todos. O direito não é de uma classe
O direito não e a Constituição Federal, chamada de Constituição Cidadã, muitas vezes o que a gente deixa de lado é de observar isso. E eu faço votos de que a OAB comece a levantar essa bandeira. A OAB ela não é uma entidade alheia aos direitos humanos. Pelo contrário, o advogado, quando faz o seu juramento, ele faz o juramento, inclusive, para defender os direitos humanos. E se os policiais têm esses direitos violados, né, a OAB está de portas abertas à sociedade e, inclusive, à Polícia Militar. Né? Eu sou o conselheiro seccional da OAB nessa gestão. Quero dizer, nós não fechamos as portas para ninguém, certo? Agora, o que observamos é que no caso, e aí muitas vezes é noticiado o caso dos maus policiais, os direitos humanos são procurados porque, por exemplo, a agressão física violenta, a ponto de deixar ali aquela pessoa que foi presa sangrando, desfalecendo, pergunta-se qual a necessidade? O Estado vai custodiar, vai aplicar a lei penal. Será que é necessário a violência? Então, esse debate é um debate que vai muito além, entendeu? Mas queremos dizer que a Comissão de Direitos Humanos da OAB está de portas abertas à sociedade e também aos familiares de policiais que eventualmente perderam as suas vidas em combate, estando ali pronta para receber e pronta para defender esse direito. Ok, lembrando que o tema do programa hoje começou com ele, né? E de alguma forma a gente continua falando dele. É uma frase dita pelo vice-governador Daniel Vilela, que nos próximos dias assume, até o final do ano, o governo do Estado, porque Caiado vai se desincompatibilizar para disputar a presidência da República. E a frase do Daniel Vilela, que a gente mostrou na abertura do programa, é: a vida do bandido vai ficar pior ainda em Goiás. Vou pedir até ao Azaf que reposicione, Azaf, por gentileza, aquela fala do Daniel, para a gente colocar de novo, para motivar o telespectador a dar a sua opinião também sobre a frase dele. Enquanto isso, eu quero fazer um registro aqui que direitos humanos estão muito ligados à sua vida, inclusive à sua tese de mestrado. Mestrado, sim. Foi esse aqui que virou livro, né? Direitos Humanos e o Enfrentamento da Tortura no Brasil. Vou pedir ao Raulino para colocar aqui, Raulino, a capa do livro. O senhor podia falar rapidamente sobre esse livro? Trata-se de um estudo acadêmico da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em que eu pesquisei sobre a origem dos direitos humanos, e quando a gente percebe, eu falo isso muito em sala de aula, a parte histórica do direito, a gente começa a perceber e valorizar cada vez mais essa temática de direitos humanos, que ela nunca vai estar fora do cenário mundial, digamos assim, né? Então, é um estudo muito aprofundado sobre a origem, o porquê que nós chegamos até aqui, por isso que eu sempre sou um defensor dos direitos humanos, do respeito à liberdade, do respeito à dignidade humana também, que, de fato, um Estado democrático de direito, ele só consegue se alinhar ao bem social comum se ele estiver alinhado com direitos humanos e os direitos da dignidade da pessoa humana. Tudo bem, vamos continuar falando sobre segurança pública. Azaf, daqui a pouco eu peço, então, essa fala do vice-governador, mas vamos, então, naquela lauda, na sequência lauda número 2, pode ser? Porque essa questão de segurança não é no Brasil, é no mundo inteiro, né? Claro. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou, e a gente vai ver aqui, que no encontro que está previsto agora para o mês de março com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele pretende tratar do combate ao crime organizado e ao narcotráfico e que está, aspas, preparando um debate sobre essa questão para conversar com Trump, com o presidente dos Estados Unidos. Vamos ver. Eu estou preparando um debate sobre a questão do combate ao crime organizado e ao narcotráfico. Ele sabe que quando eu for aos Estados Unidos, eu vou levar junto comigo a Polícia Federal, vou levar a Receita Federal, vou levar o Ministério da Fazenda, vou levar o Ministério da Justiça e vou mostrar para ele que se ele quiser de verdade combater o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas, o Brasil será parceiro de primeira hora, porque nós temos expertise nisso com a nossa Polícia Federal. Ele sabe que o desejo nosso é colocar os magnatas da corrupção e do narcotráfico na cadeia, e para isso nós faremos qualquer sacrifício. E o acordo da Coreia do Sul com o Mercosul, o senhor conversou com o presidente aqui sobre isso? Quais são os próximos passos? Sobre o acordo da Coreia do Sul com o Mercosul, o senhor concordou que deve ser destravado? Quais são os Olha, esse acordo estava parado desde 2021. Eu fiz lembrar ele que era muito importante
nesse instante que se discute a volta do unilateralismo, a gente voltar a discutir esse acordo. Ele se mostrou muito interessado, nós vamos montar as comissões para começar a debater, e eu acho que se tudo der certo, a gente pode concluir esses acordos tudo esse ano. Muito bem, falou-se também sobre o Mercosul. Mas o que eu quero pegar da fala de Lula é sobre quando ele diz que quer fazer uma parceria com o Trump para combater os magnatas do crime. Eu quero uma análise dos nossos dois analistas que aqui estão, doutor Cláudio Dias. Eu espero mesmo, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva use as instituições investigativas, como Polícia Federal, Ministério da Justiça, todo o corpo do Ministério da Justiça, para promover investigação, né? Não deixando de lado a Polícia Rodoviária Federal, como tem feito em sua gestão, para investigar e combater o crime organizado. Porque qual é a resposta que a sociedade espera quando um presidente da República aparece com o boné do CPX? Pesquisa aí, dá uma googlada aí, você que está nos assistindo. O que é o CPX? Como é que o ministro da Justiça entra, né, numa área de risco no Rio de Janeiro, sem acontecer nada, desce ali e vai conversar com alguém? Nós precisamos de, primeiro, entender de que lado está o governo. Será que não está a conversar com esse crime organizado? Porque o crime organizado ele tem diversas esferas. Vamos lá dentro da política, o crime organizado é isso que aconteceu aí na fraude do INSS. Isso é crime organizado. Pessoas se organizam em torno de algo para extrair e cometer crime. Então, o que eu quero dizer é que eu não acredito, de maneira alguma, com todo respeito, que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva vá combater o crime organizado. Vai conversar com o Trump, é bom de narrativa, mas, na verdade, isso está em cargo realmente das polícias estaduais, civis e militares. Doutor Eurípides Ribeiro, advogado criminalista, analise a fala de Lula. Me desculpa, Paulo, é o mais do mesmo, é o risco na água. O que ele fala em risco na água, para mim, é a mesma coisa. Ele perdeu o time, doutor Cláudio, de ter classificado o Comando Vermelho, o PCC como organizações terroristas. Teve oportunidade, não fez. Agora, para mim, é só mais uma oportunidade que ele acha de superlotar mais alguns aviões e gastar mais alguns milhões do bolso do contribuinte para fazer viagem internacional. Nada além disso. Vamos lá, mais telespectadores. Sargento Vaz. Que bom que a gente tem também participação das pessoas que estão lá na linha de frente, né? Sou policial aposentado. Interessante, né? Que eu sou daquele tempo da dificuldade. E que nós, policiais, tínhamos muito trabalho, passei muita dificuldade, já passei por algumas situações, nunca recebi uma visita de alguém dos direitos, ele põe entre parênteses, desumanos. Eles só visitam bandidos. Por enquanto tem sido a tônica aqui da opinião dos telespectadores, inclusive de quem trabalha no combate ao crime. Perdoa, Paulo, mas estou ouvindo você agora, não tem credibilidade essa discussão de quem você está ouvindo, não. Enfim, Sargento Vaz, se você quiser audiência melhor qualificada, chama policial sangue na veia que carregou e carrega o Estado de Goiás, a segurança do Estado de Goiás. E ele finaliza o seguinte, já acabou de ouvir a fala do Lula e já colocou, se o Lula for combater o crime, ele vai preso. Diz aqui o Sargento Vaz. O senhor queria falar alguma coisa aqui? Eu só queria deixar uma observação a você, policial militar do Estado de Goiás. Eu tenho o maior respeito pela Polícia Militar. Conheço vários policiais, conheço oficiais, comandantes, eu tenho um respeito muito grande. Mas o que acontece muitas vezes, e que eu não estou aqui a defender bandido, de jeito nenhum. Se ele cometeu crime, tem que responder, tem que ir preso, ser processado, ser condenado e cumprir sua pena. O que eu estou aqui e digo muitas vezes é que parte, viu? Que isso fique bem claro, da imprensa que divulga, por exemplo, a visita da Comissão de Direitos Humanos da OAB ao presídio. É isso que se divulga. E acha que, está lá para defender bandido. Não é isso, entendeu? O nosso trabalho é muito sério, né? Eu quero deixar registrado que a porta da OAB é a porta da sociedade, entendeu? A Polícia Militar é bem-vinda e eu quero dizer para você, telespectador, vou comprar essa bandeira para que a gente possa identificar familiares de policiais militares que precisem da assistência dos direitos humanos para a gente iniciar esse trabalho. Vocês são valorosos e merecem, sim, muito respeito, porque enfrentam a criminalidade e nós reconhecemos isso. Muito bem, boa iniciativa.
Quiser abrir as portas da OAB para a população, quebrar essa barreira, né? A OAB não é uma entidade que está fechada. Nós estamos abertos a toda a sociedade e a Polícia Militar faz parte da sociedade. Então, estamos lá de portas abertas a recebê-los, a conversarmos, a dialogarmos e a apoiar, né, em especial, na busca e na defesa desse direito que é tão importante para toda a sociedade. Doutor Eurípides, eu queria falar também, eu percebi. Eu estive à frente da comissão da OAB de Direitos Humanos, a presidente era a doutora Larissa Bariato, fez um extraordinário trabalho, e nós nunca fomos solicitados por parte de qualquer policial para intervir em relação a ele. Se tivéssemos pegado essa solicitação, certamente teríamos atendido com a maior presteza do mundo, porque é o que o doutor Cláudio falou, a OAB ela está de portas escancaradas para a sociedade, seja para A ou para B, nós estamos ali para atender a sociedade como um todo. Eu sou filho de policial militar, meu pai era tenente da Polícia Militar, quando eu tinha 4 anos ele veio a falecer, mas eu tenho o maior respeito, carinho e consideração. Hoje, quando eu paro ao lado de uma viatura da Polícia Militar, com os meus filhos, eu baixo os vídeos e cumprimento aí, ó, esses são nossos amigos. Então, não tenho nada contra a Polícia Militar, pelo contrário, eu tenho gratidão de ter a Polícia Militar, essa instituição centenária, protegendo a gente, principalmente agora, nos últimos anos, com o atual governo, que faz um trabalho fantástico, mas é claro que não podemos tapar o sol com a peneira. Alguns excessos acontecem, assim como acontece com a OAB, assim como acontece com o Ministério Público ou com o delegado de polícia, mas isso tem que ser ajustado e tem que ser trabalhado para fins punitivos, para servir de exemplo. Paulo, eu só queria deixar registrado também que nós não podemos deixar de dar crédito à nossa Polícia Civil do Estado de Goiás, ao Instituto de Criminalística, entendeu? Aos bombeiros militares e também ao PROCON Goiás, que integram o sistema de segurança pública, todos ali, né, abarcados pela Secretaria de Segurança Pública. Então, assim, o nosso sistema de segurança pública, ele é muito importante. Goiás é referência na segurança pública por conta desse sistema. O sistema prisional também está incluso aí, né, a diretoria da agência prisional. Então, nós temos uma polícia penal muito efetiva. Então, deixar aqui os meus cumprimentos e dizer, vocês também estão amparados pelos direitos humanos, façam uso desse direito, apliquem esse direito no dia a dia de vocês, porque nós não queremos de maneira nenhuma as injustiças e a nossa polícia sentindo isso como se fosse desmerecida. Não, vocês são valorosos, guerreiros e nós reconhecemos esse trabalho. Tá bem, eu vou pegar aqui uma mensagem que veio, eu vou achar aqui ainda. Uma mensagem que veio aqui, achei. Deixa eu ver o telespectador. Professor Clécio, já que o senhor está falando isso, de a OAB, inclusive, se aproximar mais da população, para a população mudar o conceito que se tem nesse momento em relação a direitos humanos, e em especial em relação à OAB, que não foi citada por mim nem por ninguém diretamente, mas o senhor acha que isso tem que ser discutido. Então, o professor Clécio tem uma sugestão interessantíssima aqui, professor. Basta, então, a OAB ser parceira da Fundação Tiradentes da Polícia Militar de Goiás. Sim, a OAB está aberta a todas as entidades. Eu conheço a Fundação Tiradentes, é uma fundação que é mantida, né, pelos policiais e bombeiros militares do estado de Goiás. Nós estamos de portas abertas. Eu penso que o presidente Rafael Lara e toda a diretoria da OAB está aberta para qualquer parceria, para conversarmos sobre a Polícia Militar, sobre o Corpo de Bombeiros Militares, sobre a própria fundação, entendeu? E essas parcerias são importantes. E quero dizer para você, telespectador, nós, mais uma vez, estamos de portas abertas para a sociedade, para as entidades civis, para o poder público e para as forças de segurança. Mosair mandou a seguinte mensagem, Mosair Alves, telespectador, obrigado, Mosair. Eu acho que o Lula não tem cacife para discutir sobre o crime organizado, porque, para mim, ele é o centro do crime organizado. Vamos lá, opinião de telespectadores, né? A gente respeita, tanto quanto respeita dos senhores também. Vamos começar pelo INSS, está na cara, sobre o CPX. Eu vejo como uma distorção de alguns políticos e mesmo uma fake. Porque, claro, ele assume claramente, eu não gosto do Lula, mas meu comentário
Não é por esse lado, porque eu não gosto do Lula, mas sim porque eu vejo essas coisas acontecendo. Vamos lá, para fechar essa discussão sobre Lula, querer discutir com Trump, combate ao crime organizado, a gente vai pegar um trecho aqui de uma fala do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que é o Guilherme Boulos, que era o PSOL, ou PSOL, como preferem alguns. Ele disse o seguinte, numa entrevista que ele concedeu ao Zé Luiz da Atena, que agora está no rádio, está na Rádio Nacional, um programa, um podcast, né? Ele deu uma entrevista para o Datena, e além de falar da cadeirada que o Datena deu como é que chama? Marçal. No Pablo Marçal. Pablo Marçal, aliás, que hoje, inclusive, perdeu uma dentro do Tribunal Superior Eleitoral, foi condenado a 2 anos por conta daquela declaração que ele deu contra Guilherme Boulos, dizendo que Guilherme cheirava, aquela coisa toda, né? O pozinho, enfim. Ele pegou 2 anos, fez um acordo, pegou 2 anos e negociou em cima disso, que ele foi transformado isso em doação de alimentos. Mas durante 2 anos, pelo menos, ele não vai poder frequentar nem bar, nem boate e nem prostíbulos. Está escrito lá na decisão. Mas vamos lá. Guilherme Boulos deu essa entrevista ao Datena e disse o seguinte, olha, estou, aspas, palavra dele, estou doido para ver o presidente Lula debater sobre segurança com o outro candidato, senador Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir. A oposição vive dizendo que quer debater segurança pública na eleição. Eu estou doido para ver o Lula debater com Flávio Bolsonaro segurança pública na eleição. Estou doido. Que aí nós vamos poder falar de milícia. Aliás, o post do Flávio Bolsonaro que a justiça manteve, de que ele liga o PT ao crime organizado. Pois é, né? Quem é acusado de relação com milícia no Rio de Janeiro é ele. Quem, inclusive, empregou no seu gabinete o Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, envolvido no assassinato da Marielle Franco, é ele. O Queiroz. Quem tomou processo por rachadinha em loja de chocolate da Copenhagen, lá na Barra da Tijuca, é ele. Muito bem. Opinião, doutor Cláudio Dias, advogado, comentarista político. Não, o Guilherme Boulos não tem nenhuma reserva moral para falar de rachadinha. Tá? Vossa Excelência, ministro hoje, o senhor escapou por pouco, né, dessa questão da rachadinha. Por pouco. Né? Então, eu acho que sua reserva moral. Agora, quando o senhor vem falar de segurança pública, por que o Rio de Janeiro está do jeito que está? Por que São Paulo está do jeito que está? Qual é o apoio que o governo federal manda para esses lugares? Cadê a Força Nacional de Segurança? Por que vocês não investem no Exército Brasileiro nas fronteiras do Brasil? Entendeu? Por que a Polícia Rodoviária Federal está como está? Quase sucateada. Por que ela deixou de combater a criminalidade nas estradas e rodovias por onde circula todo o produto do crime? Eu quero ver mesmo esse debate, sabe, Boulos? E eu queria desafiar o senhor. O Pablo Marçal foi condenado. O senhor tem coragem de fazer o exame toxicológico? Tem disposição para fazer? Faça, apresente à sociedade. Eu acho que é com provas que a gente combate as tais fake news. Mas ele não fez esse exame? Ora, até agora Parece eu não vi esse exame. É? Esse exame não apareceu. E esse entendeu? laudo? E o laudo que o Pablo apresentou foi um laudo Não, ali fake, a questão né? do laudo falso. Eu queria que ele fosse, ele próprio, chamasse, comparece ao SUS, faz a coleta do sangue, entendeu? Eu acho que a demonstração da prova de que você nunca foi usuário de droga é importante para a sociedade brasileira, é importante para os eleitores. Agora, o senhor, né, que é de uma família tradicional de São Paulo, né, uma família muito renomada em São Paulo, o senhor defende bandeiras que são perigosas. Invasões de prédios públicos, invasões de áreas públicas. O senhor é defensor do movimento sem teto, né, dos trabalhadores sem teto em São Paulo. O senhor incentiva, muitas vezes em São Paulo, invasões de prédios que não deveriam estar invadidos. Então, peraí, o senhor não é reserva moral para colocar o dedo na cara de ninguém. O senhor tem que ir com calma. O senhor é um político, é um deputado federal. O senhor tem que ir com mais tranquilidade, porque, na verdade, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT não combateu a criminalidade e vocês não investiram em segurança pública. Tá bem, vocês podem até ter apoiado ações da polícia, mas investido de maneira alguma. Doutor Eurípides, sua avaliação dessa fala, sua análise dessa fala. Os senhores estão aqui hoje como analistas. Duas coisas que eu quero ver agora nessa próxima eleição para presidente. De fato, esse debate entre os dois, em que pese não suportar muito a voz do Lula,
mas eu quero ver um Tribunal Superior Eleitoral imparcial. Apenas isso. Essa questão mas o fato de o tribunal ser presidido agora por um ministro indicado por Bolsonaro não talvez seja, talvez. Eu acredito que sim, mas nem mesmo o André Mendonça tem me trazido tranquilidade em razão de algumas colocações feitas por ele em relação ao ministro Dias Toffoli. Eu acredito que aquela blindagem que foi feita para eles e com aval do André Mendonça lá, eu acredito que me traz um pouco de intranquilidade, mas eu penso que não será tão fácil para a esquerda manipular tempos de TV, manipular propagandas que retirando do ar, como foi feito há 4 anos atrás. Ok, falando em Flávio Bolsonaro, que é do PL, né, pré-candidato à presidência da República, surge agora a informação de um assunto que foi discutido já há alguns dias, mas só agora se tornou público, que ele quer contratar para a campanha dele um maqueteiro, Paulo Vasconcelos. E o Paulo Vasconcelos é simplesmente o maqueteiro de Ronaldo Caiado. E aí ele teria dito ao Flávio que ele tem esse compromisso com o Caiado, não vai deixar esse compromisso. Lá na frente, se aconteça o que acontecer, eles vão discutir. Mas que, por enquanto, ele não entra nisso. E, claro, ele está querendo o Vasconcelos, o Paulo, porque o Paulo já foi maqueteiro, por exemplo, de Aécio Neves, que à época disputou com Dilma Rousseff, e Aécio teria um perfil mais centro, né? Muita gente acha que ele é até meio centro-esquerda, mas ele teria um perfil mais de centro, que é o que Flávio Bolsonaro está querendo exatamente nesse momento. Não ficar restrito à área da direita radical, mas buscar o centro também. Todo mundo, né? Inclusive Lula está trabalhando nesse sentido também, de buscar se aproximar e aproximar o centro dele mesmo também. Mas, enfim, seria uma boa? Os senhores conhecem Paulo Vasconcelos? Não, confesso que não conheço o Paulo Bérix, mas imagino que é uma pessoa do meio do marketing político que possa trazer, sim, grande influência. Agora, Flávio Bolsonaro já está com uma campanha bem estruturada, né, tem feito um trabalho muito forte nas redes sociais e, de fato, ele vai ter que, né, se desdobrar aí para alcançar números relevantes. Tem crescido na pesquisa eleitoral, a gente tem observado que algumas pesquisas, inclusive, o colocam à frente do Luiz Inácio Lula da Silva em um segundo turno, mas eu espero mesmo que a gente tenha o debate. O debate é o que talvez todo mundo está esperando e desde 88 espera nas eleições presidenciais. E nesse debate o senhor espera? Por exemplo, eu me recordo, ainda era jovenzinho, quando Lula e Collor fizeram um debate e naquele debate Luiz Inácio Lula da Silva derreteu em sua campanha, né? Eu espero mesmo que Flávio... Até pela exploração que se fez editada depois, né, do debate. E o Collor teve o apoio de uma TV muito grande, né? Não quero falar o nome, e todo mundo sabe. Mas o que eu quero ver é um debate aberto, né, com enfrentamento de pautas importantes para o Brasil. Né? Eu vou deixar uma para você aqui, Flávio Bolsonaro, e que chegue até você. Pergunte a Lula, cadê o Fome Zero? Eu já disse aqui, cadê o Fome Zero? Né? O brasileiro, né, em especial em áreas de extrema dificuldade, está passando fome. Então, o que eu espero é que esse debate aconteça, que você, eleitor, possa decidir qual será o seu voto para presidente em 2026. Tá bem. O que é que se espera, por exemplo, de um debate? Suscitou Lula e Collor. Collor acabou sendo eleito, mas naquela eleição também, em 1989, estava lá Ronaldo Caiado, que teve os enfrentamentos diante de Lula também, com Lula também. Né? Caiado, nessa eleição, viria naturalmente com mais maturidade, porque na época ele tinha em torno de 40 anos apenas, hoje já está com 70 e alguma coisa, e com a experiência de ter sido deputado, ter sido senador, ter sido 2 vezes já governador de Goiás. O que é que o senhor esperaria de um embate entre Caiado e Lula? Se fosse o Lula, eu não faria um debate com o Ronaldo Caiado. Ele é um grande estadista,
talvez de toda essa leva de políticos que vem aí, seja o mais experiente, o mais sensato na fala, o mais verdadeiro. Então, acredito que, eu acredito muito no nome do governador Ronaldo Caiado, e ele tem pujança, sim, para conseguir chegar melhor ainda nas pesquisas. E, de fato, o Ronaldo Caiado fala o que o goiano quer ouvir e o que o Brasil espera dele, né? Principalmente com essa bandeira da segurança pública, que ele mostrou que sabe o que faz e sabe como fazer. E eu espero que, de fato, o nosso vice-governador aí, o Daniel Vilela, venha cumprir essa profecia dele aí de manter ou até melhorar o combate à criminalidade para o povo goiano continuar saindo às ruas com tranquilidade, portando seu celular, sem medo de alguém levar e causar algum problema maior. Ok, vamos dar uma corridinha, faltam 5 minutinhos apenas para terminar o programa. E eu quero colocar, já que se está falando aqui de Caiado, e da oratória, né? Caiado ainda pertence àquela geração de grandes oradores, né? Que existiam na política antigamente. A gente tinha prazer, por mais que você pudesse discordar daquele político, mas ele construía uma tese dentro daquele motivo que ele acreditava e ele queria defender aquela razão, e você parava, né, para ouvir sobre esse tempo, né, em que os políticos tinham grandes oradores, né, dentro da política. E Caiado é remanescente dessa história, queira ou não, embora não tenha lá tanta idade para isso, mas ele tem o dom da oratória. E quando precisa enfrentar um problema, ele enfrenta. Como agora, por exemplo, a gente retirou das redes sociais dele um vídeo em que ele desmente que a Saniago será privatizada. Ele diz que não haverá venda nem modificações na estrutura societária. Veja o que ele disse. Deixa eu dizer a vocês, mentirosos, a Saniago, no governo Caiado, no governo Daniel Vilela, ela não será privatizada. Respeitem a verdade, não criem factoides, não criem mentiras. Se querem fazer a política, façam com resultado, com competência. Façam daquilo que Goiás está fazendo, não o que vocês estão sendo induzidos a fazer por aqueles que estão assaltando o Brasil. E é isso que vocês deviam respeitar, um governo sério e honesto como o nosso, e não seguir a corrupção como é exatamente seguir o PT aqui no nosso estado do Goiás. Tá, Ricardo enfrenta, né? Ele tem a versão dele definida, pronta, acredita nisso e não se esconde, né? Como alguns políticos a gente vê que se desviam do assunto. Mas é isso que o eleitor espera, Paulo. O eleitor espera o enfrentamento da pauta, o enfrentamento da pergunta, entendeu? E Caiado faz isso muito bem, e é assim que se espera de políticos, sejam novos políticos, sejam esses políticos que têm um pouco mais de experiência, como Ronaldo Caiado, e certamente... Eu vou falar para você, o doutor Eurípides falou algo sério aqui. Se o Caiado e o Lula estiverem numa arena de debate, eu tenho certeza absoluta, o Lula não conseguirá se sobressair sobre a postura, a fala e como o Ronaldo Caiado vai encurralar Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem, Caiado deu dias atrás, ele já disse isso em entrevistas que ele concedeu a mim e a outros colegas também de imprensa, e ele diz isso, independente de estar no ar ou não, estar on ou estar off, ele fala que o que ele gosta mesmo é do debate, é do grande debate, né? Ele gosta de debate, afinal de contas ele foi criado dentro de uma casa onde o parlamento debate, que é a Câmara dos Deputados. E ele gosta disso. Então, dias atrás, quando ele semana passada, esteve na Assembleia Legislativa, na abertura dos trabalhos daquela casa, ele ouviu críticas, né, da oposição em relação a alguns aspectos do governo dele, e depois ele ficou 1 hora falando, o tempo todo, mas dando números, dando detalhes, quer dizer, ele foi por enfrentamento, ele não é de ouvir, como alguns a gente já conhece, né, de ouvir, ficar quieto, ficar irritado, coisa e tal, mas não fala nada e vai embora e fica por isso mesmo. Melhor é ficar no silêncio ou melhor você se defender? Se você tem razão, eu acho que é se defender. Mas vamos lá. Telespectadores aqui para a gente encerrar. Anderson Crisóstomo, que já mandou uma mensagem. Cadê ele agora? Não fala que eu perdi ele, não. Perdi. É tanta mensagem. Mas, enfim, ele dizia
tem que prender. Muita gente mandou mensagem dizendo aqui, primeiro o próprio Lula teria isso, presidente não sei o quê, não sei o quê. Aquela pergunta, né, que o Lula disse que gostaria de conversar com o Trump, gostaria, não, que ele disse que vai conversar com o Trump sobre crime organizado no Brasil. Muita gente que acha que ele não passaria num crivo, né? Mas, enfim. Doutor Eurípides, eu quero encerrar o programa de hoje. Temos tempos ainda, Heloísa, temos tempo ainda de ir nessa lauda 10? Sim ou não? Diga aí. Alô? Sim. Pronto, o nosso WhatsApp já respondeu. Então, eu vou pular a pergunta, porque é uma notícia que interessa ao produtor rural. Porque o projeto do governo de Goiás, que perdoa dívidas de ICMS para 10 mil produtores rurais, hoje começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Goiás. Quem traz os detalhes é a Monalisa Carneiro. Vamos ver. O projeto de lei que prevê o perdão de dívidas de ICMS de produtores rurais multados durante o transporte de gado dentro do estado foi lido em plenário na última sessão ordinária e já encaminhado para análise da comissão mista. O texto foi relatado pelo deputado Amaury Ribeiro, que há anos defende a anistia ao setor. Desde 2019, nós lutamos para que esse projeto acontecesse. Passou-se vários por essa casa com a votação absoluta de todos os deputados favoráveis, mas nós tivemos alguns impedimentos. E de lá para cá foram anos de luta. Mais de 10 mil produtores rurais que transportaram animais somente utilizando a documentação sanitária regular, como a guia de trânsito animal, foram autuados ao longo dos anos em Goiás. Agora, esses débitos devem ser zerados com a chegada de um projeto de lei que começou a tramitar nesta terça-feira aqui na casa, conforme já havia sido antecipado pelo governador Ronaldo Caiado na última quarta-feira. Esse processo se arrastou até hoje, porque nós estávamos no RRF e, como tal, não conseguíamos ali uma autorização do CONFAS. Como tal, agora, nós já vamos encaminhar, vamos aí anistiar esses 10.132 produtores rurais do estado de Goiás. Na comissão mista, todos os parlamentares presentes se manifestaram favoráveis ao projeto. 10 mil produtores rurais goianos que serão anistiados e ficarão livres das inadimplências que foram geradas e das penalidades financeiras que a eles foram impostas. Mesmo com posicionamento favorável, o deputado Carlos Cabral pediu vistas da matéria e justificou. Mais uma luta que está sendo empenhada aqui em favor do fim dessas cobranças do GTA e do TTA também, que já são um pleito aqui dos produtores rurais do nosso estado já histórico, que essa casa já aprovou aqui em lutas anteriores feitas por nós, liderados também pelo deputado Amaury, e agora o projeto voltou após a saída do estado de Goiás do regime de recuperação fiscal, voltou aqui apresentado pelo governo do estado, o que nos dá uma tranquilidade para a gente saber que ele pode ser votado, até porque estamos fora do RRF, né, num momento novo. E o meu pedido de vistas ele se dá exclusivamente pela minha preocupação com o excesso de zelo, com a importância da matéria. E ainda nesta tarde, o líder do governo, o deputado Thales Barreto, anunciou que o projeto que vai extinguir a taxa do agro chegou na casa. Sua tramitação vai começar na sessão ordinária desta quarta-feira e a expectativa é que o projeto seja aprovado já em definitivo na sessão ordinária de quinta-feira pela manhã. Conversei com os deputados e deputadas e nós teremos prioridade na votação dessa matéria. O agro precisa de apoio e nós não podemos nos omitir e agir. Muito bem, com essa notícia a gente encerra o programa de hoje. Eu agradeço aqui aos nossos convidados, Dr. Cláudio Dias, advogado, comentarista político. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Paulo, agradeço a você, telespectador, que você tem aí capacidade e condição de refletir, porque eu não tenho medo de dizer a verdade. Eurípides Ribeiro, doutor Eurípides, advogado criminalista, obrigado também por ter vindo. Obrigado. Volte mais vezes. Obrigado pelo convite, um forte abraço a todos os telespectadores, Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Legal, um abraço a você, telespectador, obrigado pela companhia. Boa noite.